pessoal, eu começo o vídeo de hoje falando para vocês que isso daqui é um achado. São vários sites que ao longo destes 2 anos aí de prática eu venho procurando, fuçando e às vezes sem querer cai no nosso colo, né? Bom, e aí eu elegi aqui de 6 a 7 sites que para você que está começando ou para você que já tem uma certa experiência vai ser um facilitador muito grande para você melhorar seu desempenho. Então eu trago o primeiro site aqui. Outra coisa, vou deixar o link na descrição de todos os sites para facilitar, para você não se perder, tá bom? Bom, primeiro site que eu trago para vocês em relação a informações é o que a gente mais precisa quando está operando, é no ao vivo. E aqui a maioria dos sites, 99% dos sites, ele tem conteúdo gratuito. É uma coisinha ou outra que, se você achar que vale a pena, você pode fazer o investimento. Então, olha só. O footstats.com.br é um site para operações antes, durante e depois do jogo. Então, eu trago para vocês assim, esse vídeo, eu estou gravando para vocês hoje, né? E olha só, a gente tem uma partida aqui ao vivo acontecendo, tá? Entre Bangu e Volta Redonda. Quando você clica aqui no jogo que está rolando ao vivo, ele te dá uma barra muito diferente do que aquela que você está acostumada lá no SofaScore. Ele te dá uma barra de chances de vitória, chances de empate e chances de vitória do segundo time. Ou seja, ele te dá 3 métricas. Ele te dá a métrica do time da casa para empate e para o visitante. Então, empate ou visitante. O que eu mais gosto nesse site são coisas bem pontuais e eu vou mostrar para vocês. A primeira delas é esse gráfico do ao vivo. A segunda são os insights da partida. Você pode observar aqui, ó, que durante a partida ele vem falando, ó, Denilson Alves acaba de se tornar o terceiro jogador com mais viradas de jogo. E aqui é muito legal porque ele te dá o seguinte: quantos chutes é necessários para o time fazer um gol. Então aqui durante a partida ele vai me dando informações para que eu possa fazer as entradas. Durante o jogo aqui, ó, ele também me dá as informações, ó, do que está acontecendo e do que não está acontecendo, certo? Aqui também ele me dá as notas dos jogadores no ao vivo, me dá o mapa de calor e me dá mais informações que para mim é irrelevante. Mas as que eu mais gosto é o gráfico de 3 pontas, os insights da partida e os scouts. Mas aqui é muito legal por isso. Outra coisa também que você pode saber é o seguinte: quando você vem em partidas, você clica aqui, ele te dá os seguintes campeonatos, tá? Por enquanto não tem de 2022, mas a gente tem aqui, ó, Champions League já de 2022, eliminatórias. Quando você clica em nacional, ele me dá os campeonatos. Então, por exemplo, aqui, ó, na Premier League. Na Premier League ele vai me dar os próximos confrontos, ó, me dá um calendário para eu me programar, tá? Se eu clicar aqui, por exemplo, na partida que já aconteceu, ele me dá já o final, né, de todo, ó, já me dá todo o gráfico para me saber como é que o time se comportou no último, ó, o Chelsea aqui e o Brighton, ó. Me dá todos os insights, ou seja, ele me dá o resultado, certo? Mas quando eu vou aqui na Premier e no time, eu tenho aqui as informações ranqueadas, ó, por exemplo, equipes. Eu vou em Nacional e vou na Premier. Aqui eu tenho de graça tudo o que é preciso para um site que você já está acostumado a pagar ou que pode pagar. Olha só, eu tenho todos esses filtros aqui, ó, passes, finalizações, desarmes, cruzamentos, que tudo isso aí a maioria é pago, tá? Lançamentos, interpretações, dribles, gols, posse de bola, escanteios, defesas, rebatidas e etc, etc. Por exemplo, vou abrir aqui gols. E aqui tem, ó, jogos, gols marcados, a média, o percentual de acerto, sofrido, média e total. Então eu tenho aqui, ó, a informação sobre gols. Quando eu clico, por exemplo, em posse de bola, ele me dá o time que tem mais posse de bola. E isso vai refletir aonde? Nos escanteios, nos gols e por aí vai. Então é muito legal. E aqui você pode colocar pró tempo, prós por minuto e contra o tempo, tá?
que é muito interessante também. Então aí você vai fuçando. E aqui a gente tem dos jogadores também, olha. Que às vezes se você quiser apostar no jogador, ele me dá aqui as informações dos jogadores dos times, filtrados por várias situações, ó. Quem dribla mais, quem faz mais gol, ó lá. E você escolhe os times, entendeu? Então, para mim, esse site ele tá no top 1 pro ao vivo, justamente por causa da facilidade de informações que eu vou tendo durante a partida. Então, por exemplo, aqui, ó, eu tô vendo o time que está pressionando mais, o time que está se defendendo mais e a chance de vitória, porque ele vai nivelando de acordo com o desempenho do time. Isso aí é fantástico, tá? Então você pode entrar e sair da aposta dependendo do fator que vai acontecendo. Bom, o segundo site que eu trago para vocês é o APWin. O APWin é um site de origem portuguesa, tá? Esse daqui já é brasileiro. Esse daqui é de origem portuguesa. Esse aqui também você pode fazer o cadastro. Se você não fizer o login, em poucos segundos ele borra a tela. Então você pode fazer sem problemas o login, tá? E aí ele te dá aqui, ó, experimente o prêmio gratuito, né? O prêmio gratuitamente. Só que o que tem de prêmio para você ou para outras pessoas pode não ser interessante porque é mais gestão de banca, informações, então eu também não vejo muita, porque a maioria das informações eles te dão de graça. Então eu elimino aqui a propaganda e vejo o seguinte, o que é interessante nesse site? Ele começa com o calendário do dia, mas bem bonitinho, né, bem interativo. E aí quando eu vou ver os campeonatos, ele tem várias ligas, eles acrescentaram várias ligas. E aí, o que é interessante? Quem olha assim vai falar, ah, isso aqui também não me interessa, mas quando você clica no confronto, você vai direto para o campeonato. E aí o que acontece? Eles te dão aqui todas as informações necessárias pré-jogo. Ou seja, eles te dão estatísticas do confronto, a forma como eles atuam, frente a frente, classificação e transmissão. Mas olha só que interessante. Resumo do resumo. Para você que não quer perder tempo, média de gols. Aí tem a da liga e tem do confronto. Ou seja, média de gols 3, ambas marcam 62%, acima de 1,5 78%, acima de 2, cartões e escanteios. Ou seja, você já pegou um resumo do confronto, tá? Aqui é o individual, o que cada um vem performando, tá? Aqui é o que a gente vem falando sobre gols, ó. Meio gol, 1 gol e meio, 2,5, 3,5, 4,5. Então, olha só, o que tá verdinho é o que você pode entrar, tá? Aqui tem os palpites, mas eu já não vou mais para aí. Aí o que eu faço? Eu entro aqui, ó, forma. Eu vejo os últimos jogos do Benfica, eu vejo os últimos jogos do Gil, mas eu vejo o que ele está fazendo de performance. Então eu vejo que cada um é melhor. Isso é muito importante. Quando eu chego aqui, ó, eu vejo o que acontece na primeira parte e vejo o resumo. Para você que aposta em escanteios, é muito top, porque ele te dá uma média do confronto, ele te explica o que é, e aí ele vem e te dá a performance dos últimos escanteios nos últimos 7 jogos. E aí se você fizer a soma aqui e dividir pela quantidade de jogos, você vai ter uma média, tá? Então é por aí. E assim por diante. Cartões também, olha só. Ah, e se falando de cartões, tem um vídeo no card que eu falo sobre os árbitros, as médias de cartões dos árbitros, e eu te ensino a confrontar com a dos times, ok? Bom, esse site é muito legal, porque você vem aqui também, ó, frente a frente, você tem aqui o que aconteceu, é o retrospecto, mas o melhor para mim é a classificação. Aí você fala, mas classificação de quê? Ele me dá completinho, ó, a performance de gols, média geral em casa, média geral fora, média geral. Ele me dá os escanteios individuais e coletivos, olha só. O que acontece, a performance em percentual, quando você tem o time, ó, Gil Vicente é uma média de 9 e Benfica uma média de 9. Então daí você tira que não é 11, mas e sim uma média de performance ali 9. O que cada um faz correspondente. E aí a gente tem aqui, ó, no individual, ou seja, ó, quando você vai descobrir quem é melhor, é o Benfica ou o Gil Vicente. Ó, o Benfica é um pouco melhor em escanteios que o Gil Vicente. E por aí vai. Você tem a média de cartões. Olha lá, mais de 3,5 na partida, 4,5, 5,5.
E aí a gente tem o que acontece no primeiro tempo, segundo tempo, ambas marcam. E aí você tem todas as informações, ou seja, é muito legal porque é de graça, você tem um layout bacana e você pode pegar seu caderno e ir fazendo as anotações bacaninha, tá bom? O nosso site aqui, terceiro no ranking, é o BeSoccer. O BeSoccer, ele é um aplicativo também de Portugal, tá? Ele é mais ou menos um jornal de notícias. Esse jornal, ele te traz informações de várias ligas e de vários campeonatos, por sua completude. Mas o que mais me interessa é o seguinte, olha, vou apresentar para vocês, ó, a gente tem aqui as partidas que aconteceu, notícias, a gente tem jogadores que estão sendo falados e as equipes mais populares de acordo com o seu país, tá vendo que a gente está conversando. Mas quando a gente vem aqui em partidas, a gente vai saber o que está acontecendo hoje, né? Como eu faço uma programação anterior de um dia para o outro, então, por exemplo, vou pegar o mesmo retrospecto do jogo, né? Benfica e Gil Vicente. Lá ele me fala o que pode acontecer em cada um. Só que o que aqui vai completar? Aqui, ó, ele me dá informações sobre eventos, a prévia, escalações, tabela, rodadas e análise. Então, por exemplo, aqui eu descubro já imediatamente que o Benfica é amplo favorito. Os últimos jogos, ó, 2-0, 2-1, 2-0, 1-0, 2-0, né? Eu sei onde que eles vão jogar, o estádio, tá bom? E sei o nome do árbitro, que é lá onde você vai entrar no Transfer Market e pesquisar a média de cartões desse árbitro, certo? E aqui eu vejo o seguinte, ó, quando eu clico em escalações, ele me dá o mapinha do jogo, eu já sei quem vai jogar, tá? E posso saber quem é que está no banco e quem é que está fora. Por exemplo, depois, assim eu já mostro para vocês. Por exemplo, eu tenho a tabela, né, da rodada, é a tabela do que está acontecendo e a análise. A análise ele vai me dando os scouts aqui, ó, quem tem mais chance de vitória, quem tem mais chance de derrota, e é outro parâmetro que você pode se aproveitar dessas informações, a classificação, chance de ser campeão, chance de ser rebaixado e por aí vai. Então, para mim, o que importa? Me importa aqui as escalações. Quando você vai para um pouquinho mais para frente, por exemplo, no próprio site, assim, ó, e você vem aqui, pesquisa partidas, e vem, por exemplo, amanhã eu tenho esse jogo aqui, ó, Atlético e Real Madrid. Nas notícias, eles já me dão os lesionados e os suspensos. Ou seja, eu posso acessar o jogo anterior e ver qual foi a escalação. Posso ver quem é que não vai jogar, quem é que está machucado. E aí, quando eu clico na partida, ó, escalações, ele me dá já quem está lesionado. Viu a diferença do dia atual para o dia anterior? Ou seja, eu descobri aqui, ó, que o Marcelo está suspenso, o Mendy está machucado, o Mariano não vai jogar. Então eu tenho aqui, ó, convocados, ó, tá vendo? Os jogadores que foram convocados para a partida. E aí eu vou descobrindo cada um. Então esse site é muito fera para isso. Lógico que você tem mais informações, como as competições, por exemplo, se eu clicar aqui, ó, na Premier League, eu venho tudo interativo, tudo muito bonitinho, então eu acho esse site muito top, muito legal de você ter informações, tá? No meu quarto parâmetro eu tenho aqui o footstats.org. É um site em inglês, tá? Que não tem nada a ver com o site do Footstats brasileiro, mas ele que foi que me deu segurança para as partidas, né? Então, por exemplo, eu tenho esse jogo aqui, vamos procurar o de Portugal, né? O Benfica, vou dar aqui um pesquisar. Achei o Benfica. Vai começar já já a partida. E ele me dá aqui por cores o que pode acontecer. Então eu tenho aqui, ó, 78% para sair 1,5 gol, a média de cartões, a média de escanteios, tudo mastigadinho. Basta você fazer o login. Quando você não tem um login, ele não vai te dar informações completas. Por exemplo, se você clicar em corners, aqui eu tenho uma média tanto para um como para outro. Mas se você pagar, então esse site aqui, ele te dá 80% das informações muito boas e você tem várias informações para você fuçar. Por exemplo, eu tenho aqui, eu vou entrar na página principal e vou entrar na liga, eu vou entrar na Premier.
Quando você clica aqui, olha só que interessante, eu tenho os próximos confrontos, eu tenho aqui a performance em pontos, em gols fora, em gols casa. Quando você não paga, a única coisa que não vai te mostrar aqui é os cartões e os escanteios. O resto vai te mostrar tudo. E aqui você pode colocar por ordem alfabética, quem tem mais percentual, quem tem menos, quem tem mais chance de gol, quem performance em mais de 1,5 gol. Então é muito legal. E se você for descendo, você tem várias informações. Por exemplo, quem faz os gols na minutagem, aqui quando você tem a média do campeonato e por aí vai. Então é muito bacana também. Gosto pra caramba, uso bastante, tá? Próximo, Academia de Apostas do Brasil, mas ela é um site criado por um português, por esse rapaz aqui, tá? Eles atuam no mundo todo, tá? Tem uma comunidade muito grande. Aqui a gente tem a prévia do jogo, eles me dão, então, por exemplo, vamos entrar aqui no jogo do Benfica. E o que eu mais gosto é dessas informações aqui, olha. Ele me fala em que rodada eu tô, qual é a liga, me dá os confrontos, ó, tá vendo aqui, ó, que o Benfica ele só teve um tropeço uma vez, o restante ganhou todos do Gil Vicente, certo? Me dá o retrospecto, tudo por cores, e me dá o melhor, que é o campeonato em geral, o time da casa e o time de fora. Então dá para perceber que jogando em casa o Benfica é o terceiro melhor time, é um dos 3 maiores, né? Então ok, ele fez 24 gols e tomou 9. E aí você descobre aqui embaixo qual é a média de gols, ó. 3 no geral para o Benfica, 3,67, e para o Gil jogando fora, ó lá, 2,33. Então daí você vai pegando muitas informações, tá bom? Se você quiser saber do campeonato, você pode entrar aqui, ver tudo, e aqui vai te dar vários coeficientes. Por exemplo, quem ganha mais, quem perde mais, quem mais perde, quem mais empata, faltas por jogo, escanteios por jogo, ó. Aí você tira a média e aí você soma aqui o confronto. Então o Benfica ele tem uma média de 6 escanteios contra o outro time que está jogando. E aqui individualmente e aqui mais de meio gol, 1,5, 2,5, 3,5. Vocês estão percebendo que eu estou dando tudo mastigado para vocês, tá? Se você estiver gostando dessas informações, compartilha aí, dá um curtir, para agora um pouquinho, curte aí o nosso vídeo, segue o nosso canal. Prometo trazer para vocês coisas sem você ficar se enrolando, se embananando. Vou trazer mastigadinho, porque o intuito aqui não é só ganhar sozinho, é compartilhar conhecimento, fechou? Então bora continuar. Então, o site de Academia de Apostas ele é muito legal por isso, tá? Te trago isso. As estatísticas aqui também, esse site é um site da Ucrânia, ou seja, roda o mundo inteiro procurando sites de várias informações. O que eu acho legal? Deixa eu traduzir aqui, tá? Aqui eu posso fazer um confronto direto entre os times. Então, por exemplo, antes de fazer o confronto, eu venho aqui e ele me dá o seguinte, ele não traduziu, deixa eu tentar traduzir de novo. Isso. Eu tenho aqui, ó, estatísticas e sequências para alguns mercados. Então, por exemplo, popular, mais de 1,5 gol. Então, por exemplo, na liga, né, italiana e etc. Aqui eu tenho as bandeirinhas, então aqui eu tenho aqui o campeonato inglês, Bristol. Eu clico aqui, eu venho aqui, clico, e aí ele vai me dar aqui o confronto. Olha só, Blackpool e Bristol City, ó. Então ele vai me dar a comparação, olha só, tá bem aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Então eu tenho aqui as comparações dos últimos 10 jogos do Bristol, 10 últimos jogos fora e 10 últimos jogos em casa. Aqui eu tenho o registro de vitórias, a performance, todos os jogos, ó, o que vem acontecendo. E aí é mais por paciência. O que eu mais gosto nesse site é isso aqui, ó. Faixas. Ele vem me falando, ó, marcou nos últimos 6 jogos. Quem foi? Blackpool. Fez 1 gol. Aqui, ambas marcam em seus últimos 8 jogos da liga. Ou seja, isso é importante para você saber, tá? E aí vem várias informações. E aqui também é o nosso trunfo, olha só. Aqui eu tenho todas as informações divididas por parâmetros. E aqui eu tenho o geralzão, ó. Até handicap entra, cartões,
escanteios, gols e por aí vai. Então você pode pegar seu caderno e anotando, tirando, fazendo várias comparações, certo? Esse site é muito legal por isso, tá? As demais é o óbvio. Tudo que tem aqui já tem nos outros, tá? Por fim, eu trago para vocês aqui o Statarea. O que é o Statarea? Desses 6 aqui, é o último que me traz só para eu ter preguiça. Mas é somente uma estatística quando você vai para vitória, para ambas marcam e para gols, tá? Por quê? Às vezes a gente está com preguiça de analisar, então a gente vem aqui ele me entrega, olha, os jogos inteiros, todinhos aqui, ó, do dia. Então olha o tanto de jogo que tem nesse dia. Ele já me dá completa a tabela, tá? E aí eu tenho aqui, só por amostragem, olha só, o próprio jogo do Benfica e Gil Vicente, ó. Ele tá dizendo aqui que a chance de vitória é do Benfica, empate e vitória do Gil. Aqui, ó, primeiro tempo, aqui, ó, mais de 1,5 gol. E o percentual, ó, 90%, 58%. Então, nesse jogo aqui, ó, a tendência é que o Benfica vença com mais de 1,5 gol, tá? Com mais de 1,5 gol. Então, aí você tira essa análise e vai fazendo isso. Isso daqui é mais para quando a gente começa. Como a gente não tem tanta experiência, a gente vai para esse site. Isso acaba caindo no seu colo. Se não caiu ainda, uma hora vai cair. As pessoas vão mandar um print para você. E aí, não se engane. No Instagram, no YouTube, as pessoas vêm aqui, ó, rapidamente elas olham por aqui e dá o seu palpite. Porque aqui tá bem mastigadinho. Certo? Bom, esses são os sites que eu utilizo. São 7 sites que eu parametrizo, que eu faço toda a minha análise, lógico, né, que hoje eu utilizo minhas planilhas, etc. Mas são esses sites que me trazem as informações, jogo tudo dentro da minha planilha e tenho a minha performance, certo? Se você gostou desse vídeo, eu espero que não tenha sido muito longo. Compartilha aí esse vídeo, dá um like aí, comenta aí embaixo o que você mais gostou, o que você quer saber nos próximos vídeos, que a sua sugestão vai valer muito, ok? Então até a próxima e tamo junto!